né? Às vezes ramos de plantas ali para benzer, né? E é simples de você ver aquilo e entender. Faz parte da cultura, da religião, beleza. Mas tem uma ciência por trás disso. E isso que eu quero atentar para vocês hoje. E essa ciência não sou eu que estou falando. Essa ciência é a mesma que os cientistas, que os físicos, que os químicos estudam. É a mesma que os alquimistas estudavam, né? É a mesma que os magos, que os ocultistas estudam. É a mesma que os kardecistas estudam ali nos livros de Kardec, nos livros do Chico Xavier. Tem livros do Chico Xavier que são altamente científicos, tá? É incrível. Uma vez eu estudei algumas apostilas da Rosa Cruz, que é uma sociedade em tese secreta, né? E muitos fascículos que eu estudava, eu fui depois pegar alguns livros do Chico Xavier e era a mesma coisa, né? Então é muita gente falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então a Umbanda ela é simples de praticar, simplesmente você precisa da sua fé, né? Mas ela é complexa de entender. E vamos lá, vamos tentar entender alguma coisa. Eu estou falando aqui de energias. Se eu falei que tudo é energia, então eu sou energia, você é energia, esse chão aqui é energia. Só que nós precisamos nos atentar para os diferentes estados da energia, da matéria, né? No mundo, no universo, né? Quando a gente fala do número 1, às vezes a gente está falando de Deus, da divindade, criadora de tudo. É a única coisa no universo que cria energia, que cria matéria. A fonte criadora de energia é Deus, tá? Todos os outros seres que existem são manipuladores, arquitetos, engenheiros destas energias. Nós somos manipuladores de energias, nós temos capacidades de manipular energias, só que nós não criamos energia. Quando você tem um filho, por exemplo, você não está criando uma energia, você não está... Aquilo ali é só uma transmutação de energias, tá bem? Isso é alquimia. Mas quando se fala do princípio criador de tudo, esse é Deus, tá? Até por isso eu falo que eu tenho uma discordância com a palavra com que os maçons dão, ou se direcionam para Deus. Eles falam que é o grande arquiteto do universo. E eu discordo. Deus não é o arquiteto é aquele que faz o projeto, né? Um projeto em cima de um material, de algo que já existe. Deus é muito além disso. Deus é o criador, tá? O arquiteto seria aquele que projeta sobre aquela criação, tá bem? Então, isso é uma concepção minha. Na Umbanda não se fala disso, né? Porque eu falo aqui que a Umbanda nossa é uma Umbanda mais universal, né? Aqui a gente não segrega, a gente não separa as pessoas. Aqui a gente faz unir. Então, se você é hinduísta, vem para cá. Se você é evangélico, é bem-vindo também. É católico, chega mais, né? Eu sou lá do Daime, eu estudo outra coisa. Você é bem-vindo, né? Aqui nós vamos unificar todas as crenças, né? Hoje em dia está surgindo uma nova vertente de Umbanda também, né? A Umbanda Renovada é uma nova vertente, a nossa vertente, que traz um resgate dos primórdios da Umbanda, das origens, né? Só que a Umbanda ela não é estática, ela está sempre em movimento, ela está sempre desenvolvendo, ela não é estagnada no tempo, igual muitas religiões são estagnadas, né? Então, enquanto nós estamos aqui estudando ciência e abordando talvez a junção de maçonaria com não sei o que, ocultismo, física quântica, falando aqui do Stephen Hawking e falando coisas da astrologia, da astronomia, tem pessoas que estão brigando ainda, porque um homem não pode amar outro homem, uma mulher não pode amar uma mulher, né? Coisas que estão aí brigando há séculos, né? E isso não faz sentido, né? Porque faltam valores crísticos, né? Nesses assuntos. Então vamos lá.
Até estou me perdendo novamente no assunto. Então, quando a gente fala desse princípio único, nós estamos simplesmente falando de tudo sem classificação. E quando nós começamos a dividir, nós começamos a classificar essas energias. Então, se eu falo que existe um princípio único, o esse pontinho aqui é para representar Deus, né? E aí eu falo assim, não, mas tem Deus e tem a deusa. Existiram muitas e talvez no passado fosse mais comum ter uma visão de Deus feminina, né? A deusa mãe, a mãe terra, a mãe Gaia, a deusa criadora, né? Hoje existem religiões ainda que têm uma visão da deusa, né? A gente tem a Wicca, que é um xamanismo moderno, né? Um paganismo moderno também, e aborda a deusa, né? Tem tribos indígenas, outros povos que tratam da deusa, né? Alguns falam da lua, né? Do sol, da lua, o deus sol, a deusa lua, mãe, a mãe terra. E aí eu estou começando a dividir Deus em duas partes. Para quê? Para entender melhor Deus. Eu vou começar a analisar os aspectos femininos da criação. Eu vou observar os aspectos masculinos. Vou começar a observar a força da mãe, a força da geração, a força da vida ali, né? Vou pegar os aspectos mais masculinos e vou classificando coisas de acordo com um ou com o outro. Da mesma forma, a ciência pode pegar e falar assim, não, eu vou classificar as coisas em polos. Polo positivo, polo negativo. Aí depois entendemos que existe o polo neutro também, né? Então tem elétrons, prótons, nêutrons, e simplesmente existem milhares, infinitas formas de classificar a criação, tá? Quando eu falo de energias, e eu falo, por exemplo, a energia solar, a energia do fogo, a energia telúrica, que é a energia da terra, a energia eólica, que é a energia do ar, a energia aquática, que é a energia da água, eu estou dividindo o mundo, o universo, a criação em 4. Eu estou falando de uma classificação muito utilizada na magia, né? E muitos trazem um símbolo, esse símbolo aqui para falar dos elementos, né? Eles usam esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da estrela de 5 pontas. Tem religiões que são fundamentadas nesse símbolo. Aí eles falam, não é só o fogo, o ar, a terra e a água, mas nós temos também o espírito, que seria o 5º elemento, né? Aí a Wicca, por exemplo, eles trabalham com 4, só que esses 4, eles trazem essas energias para o aspecto dos pontos cardeais. Aí eu tenho o norte, que tem uma ligação com a terra, eu tenho o sul, que tem uma ligação ou com o ar ou com o fogo, vai depender das vertentes da Wicca, tá? Mas o oeste aqui é ligado à água, tá? Então, eles classificam tudo em 4 polos. Você vai ver aqui quando a gente faz a abertura, não fala assim, os guardiões do norte, do sul, do leste, do oeste, as forças da linha do oriente, os elementos, a água, o ar, a terra, o fogo. Nós estamos falando dessas energias, né? E aí é tão abrangente, é tão infinito que eu posso usar uma para juntar com a outra. Se eu falo, por exemplo, da energia aquática no polo masculino, eu posso falar assim, não, eu estou falando da energia aquática no polo masculino, eu estou falando de Omolu. Energia aquática no polo feminino, eu estou falando de Iemanjá. Eu quero falar da energia aquática no polo neutro, eu posso falar de Oxumaré. Então, quando a gente fala dos orixás na Umbanda, Ogum, Oxalá, eu estou falando de energias também, tá? Olha que bonito, a gente fala do número 7, né? Tem até o livro ali, as 7 linhas da Umbanda, né? A gente nem falando sobre as 7 linhas. Aí eu falo das 7 linhas, eu falo de Oxalá, que é a fé, eu falo de Oxum, que é o amor, eu falo de Oxóssi, que é o conhecimento, eu falo de Xangô, que é a justiça, eu falo de Ogum, que é a lei, eu falo de Obaloaê, que é o conhecimento, né? E falo de Iemanjá,
que é a vida, que é a criação, que é a fertilidade. Eu estou falando de energias? Sim, mas são energias ligadas a sentimentos, energias ligadas a outras coisas diferentes, tá? Então, se eu pegar essas mesmas 7 energias, eu posso classificar elas também, Oxalá, uma energia neutra que abrange todas as outras. Eu posso falar, né, da energia cristalina, que é a energia que a gente fala de Oxalá, mas quando eu falo da energia mineral, eu vou falar de Oxum, tanto que ela é ligada com as cachoeiras, né? Eu vou falar da energia vegetal, que nós vamos falar agora em pouco, eu falo de Oxóssi, mas ele também reflete a expansão, o conhecimento, são muitas energias diferentes. É porque a energia não é só água, terra, fogo e ar, é infinitas, né? Quando eu falo de Xangô, eu estou falando do fogo. Quando eu falo de Ogum, eu estou falando do ar. Mas quando eu falo de Xangô, eu também estou falando do ar. E quando eu falo de Ogum, eu também estou falando do fogo. Quando eu falo de Obaluaê, eu estou falando da água, mas eu estou falando da terra também. Quando eu falo de Iemanjá, eu estou falando da energia da água, mas quando eu falo de Omolu, eu estou falando da água e da terra. E elas vão se misturando num arco-íris infinito de energias e forças que vão dar origem ao quê? Vão dar origem não. Vão simplesmente refletir a criação, né? E deixa eu só arrumar aqui que fugiu o slide aqui. E aí a gente já vai continuar falando das energias. E aí a gente vai falar agora, pessoal, por exemplo, das energias animais, energias vegetais, energias minerais. Eu não estou lendo aqui não, eu estou tentando fazer esse negócio ficar certo. Peraí, agora vai dar. Ali.